Olá, meu nome é Carlos Frederico Zimmermann Neto e sou professor de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho, além de advogado trabalhista. Neste módulo, vamos estudar a parte introdutória do Direito do Trabalho, iniciando com seu conteúdo. Direito do Trabalho é o conjunto de princípios, normas e instituições que regulam as relações de trabalho subordinado, individual e coletivamente, entre o empregado e o empregador, representados ou não pelo sindicato da respectiva categoria. Em outras palavras, o direito do trabalho é um conjunto de normas de proteção que visa reger as relações decorrentes do trabalho subordinado entre o empregado e o empregador. Deste conceito, já podemos verificar os sujeitos e objeto do direito do trabalho. Os sujeitos são o empregado, que é toda pessoa física que presta serviço habitual, remunerado e subordinado, como disposto no artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Notem que a CLT não define empregado, limita-se a fornecer os requisitos da definição legal, os quais devem estar presentes concomitantemente, para que se possa afirmar ser aquele trabalhador um empregado. Por agora, basta fixarmos que os requisitos da definição legal do empregado são ser pessoa física, prestar serviços habituais, mediante remuneração e com subordinação, não nos esquecendo de que existem alguns trabalhadores que, não obstante não serem empregados, a eles se aplicam as normas de direito do trabalho por exceção. Outro sujeito do direito do trabalho é o empregador, ou seja, toda pessoa física ou jurídica que admite, assalaria e dirige a prestação pessoal dos serviços, como consta do artigo 2º da CLT. Importante frisarmos que a definição do empregador não é tão importante como é a do empregado, posto que o empregador tem um conceito reflexivo, na medida em que, se tiver um empregado, ele será um empregador. Portanto, não esqueçam, o empregador é aquele que tem empregado. Já o objeto do direito do trabalho é a relação de trabalho subordinado, existente entre o empregado e o empregador. Quanto à natureza jurídica do direito do trabalho, a doutrina majoritária sustenta que ele é ramo do direito privado, não obstante a intervenção do Estado por meio de normas que garantam as condições mínimas de trabalho. Por outro lado, o direito do trabalho tem funções importantes, como, por exemplo, normativa, porque o direito do trabalho exerce uma função normativa evidente ao estabelecer todo um corpo de legislação para reger as relações de trabalho e a solução dos conflitos decorrentes desta. Tutelar, pois o direito do trabalho protege e defende o empregado, o hipossuficiente, isto é, a parte mais fraca na relação de emprego, diante do empregador, que detém o controle sobre a oportunidade de emprego e o poder econômico superior. Social, na medida em que a paz social depende da solução preventiva e ativa dos conflitos de trabalho, que é conseguida pela vigência das normas e da disponibilidade de prestação do serviço judiciário pelo Estado. O direito do trabalho é um ramo autônomo do direito. Na verdade, o direito é uno, no sentido ideal. A sua divisão em ramos distintos é uma conveniência didática e de especialização, em razão da natureza dos fatos jurídicos analisados. Simplificando, são ramos autônomos que derivam do mesmo tronco. O direito do trabalho é chamado de autônomo ou autoimpulsionado, porque possui, primeiro, autonomia jurisdicional.
tem uma organização judiciária distinta da de outros ramos do direito, como justiça civil, penal, eleitoral, militar. A Justiça do Trabalho é especializada em questões relativas ao trabalho, com normas próprias de funcionamento e diferenciadas, que usa de critérios de decisão também distintos, determinados pelo ordenamento, não aplicáveis aos outros ramos do direito. Segundo, o direito do trabalho tem autonomia doutrinária, porque parte de princípios próprios, peculiares, desenvolvendo doutrina adequada à natureza dos fatos e da matéria. Terceiro, o direito do trabalho tem autonomia legislativa, pois tem um corpo de normas específicas e exclusivas, que não se aplicam a outras disciplinas do direito, desenvolvidas para uma aplicação também particular. Vejam o artigo 7º da Constituição Federal, que prevê, em seus vários incisos, os direitos dos trabalhadores urbanos, rurais, domésticos. Além disso, existe a já mencionada CLT, que é a principal norma de direito do trabalho, e também abundante legislação esparsa. Quarto, temos a autonomia didática, pois nas nossas faculdades de direito, o direito do trabalho é lecionado em disciplina própria, independente de outras. Este ramo do direito mantém relações com outros ramos. Com o direito constitucional, posto que a Constituição Federal é o estatuto fundamental do Estado. A organização das relações de trabalho subordinado está intimamente ligada aos objetivos constitucionais de bem-estar social do povo que o compõe. A relação é mais evidente pelo exame dos princípios do direito do trabalho inscritos nos dispositivos constitucionais como garantias fundamentais. A relação com o direito civil, pois esta relação é histórica, porque o direito do trabalho nasceu do direito civil, para, ao depois, especializar-se. Também tem com ele uma relação doutrinária, pois muitos dos institutos do direito do trabalho são originários do primeiro. Outro fato que exemplifica a relação entre esses dois ramos do direito é o novo Código Civil, que trouxe uma nova concepção normativa sobre as empresas, moderna e mais abrangente que a anterior, aproximando ainda mais as duas disciplinas nas questões relativas ao trabalho. Lembrem-se, o empregador é toda pessoa física ou jurídica, portanto, pode ser uma empresa. Com o direito internacional, acentua-se o relacionamento diante do intercâmbio contínuo do Estado brasileiro com os órgãos internacionais de direito internacional, como a ONU e a OIT, na incorporação de normas trabalhistas formuladas em consequência dos tratados internacionais, e por ser o Brasil membro daquelas organizações. Outro sim, em face da implantação do Mercosul, o Mercado Comum do Sul, que prevê a integração futura das economias dos países membros, com o acesso livre ao mercado de trabalho das suas populações, torna-se necessária a harmonização dos ordenamentos trabalhistas no âmbito das relações internacionais. O direito do trabalho tem relação íntima com o direito processual do trabalho, pois ele estabelece o direito e o direito processual, como conjunto de normas instrumentais, serve de meio para a aplicação daquele. Por exemplo, direito à percepção do adicional de horas extras. É direito do trabalho, ou direito material. Quais os instrumentos capazes de fazer o empregador pagar o referido adicional? É direito processual. Com o direito previdenciário, há estreita ligação, porque se tocam, com frequência, ao tratarem de verbas oriundas do resultado do trabalho do empregado, que são destinadas à seguridade, à proteção e assistência social do empregado.
Ademais, o empregado é contribuinte obrigatório do sistema oficial de previdência. Relaciona-se o direito do trabalho também com o direito comercial, pois este regula as formas das sociedades mercantis, sendo que a empresa, como já vimos, é uma das partes do contrato de trabalho. Mesmo na falência ou concordata do empregador, o trabalhador terá direito de reivindicar as verbas que lhe são devidas em decorrência do trabalho prestado. Em casos de mudanças na estrutura jurídica e na propriedade da empresa, os direitos dos trabalhadores serão assegurados. Com o direito penal, o direito do trabalho se relaciona, vez que a prática de um delito penal pode influir no campo do direito do trabalho, inclusive motivando a rescisão do contrato por justa causa, seja do empregado, seja do empregador. Some-se a este exemplo o fato de que o Código Penal também regula crimes contra a organização do trabalho. Finalmente, o direito do trabalho se relaciona com o direito administrativo porque as normas de medicina e segurança e ainda de fiscalização do trabalho são consideradas atinentes à administração do Estado e são feitas por meio das delegacias regionais do trabalho, órgãos vinculados ao Ministério do Trabalho e Emprego. Assim, vimos as relações de direito do trabalho com outros ramos do direito. Vamos estudar agora as fontes do direito do trabalho, tema que é de vital importância para conhecermos esse conjunto de normas de proteção. Etimologicamente, fonte significa nascente de água, e tomamos emprestado o vocábulo para nos referir à origem ou ao nascedouro do direito do trabalho. A rigor, o direito se origina das relações e dos fatos sociais entre os indivíduos de um grupo social com uma consequência natural e espontânea. Várias origens podem produzir o direito, como as leis, os costumes, a jurisprudência, entre tantos outros. Entretanto, podemos classificar as fontes do direito do trabalho como materiais e formais. As fontes materiais estão relacionadas com a história do direito do trabalho e são aquelas que emanam dos chamados fatores sociais, por exemplo, econômico, político e jurídico. Os econômicos estão ligados à existência e evolução do sistema capitalista. A partir da Revolução Industrial, no século XVIII, a forma de produção adotada se opôs ao sistema anterior, pois utilizava maciçamente a força de trabalho, o que possibilitou a criação de categoria que interessa ao direito do trabalho, o empregado, e, desse modo, a relação de emprego. Enquanto que no passado o trabalho era exercido em pequenas oficinas e com poucos empregados, após a Revolução Inglesa, a situação se modificou, pois nesta época inventou-se a máquina a vapor e o tear mecânico, surgindo grandes fábricas e empresas com um enorme contingente de empregados. Outro fator é o político. O Estado, que não era intervencionista, na verdade era liberal, passa a intervir na relação entre empregado e empregador, transformando-se em neoliberal, na tentativa de proteger o trabalhador. Cuidado com a expressão neoliberal. Na época da Revolução Industrial, o Estado neoliberal interveio nas relações de trabalho, criando normas de proteção. Hoje, a expressão neoliberal quer significar a retirada do Estado nas relações de trabalho. Finalmente, há o fator jurídico, que diz respeito ao surgimento das primeiras normas de direito do trabalho em decorrência da reivindicação dos trabalhadores que eram, como a própria história nos revela, explorados pelos empregadores da época. A crescente urbanização e a criação de grandes unidades empresariais são fatores de formação do direito do trabalho,
pois tais fatores favoreceram a deflagração e ao desenvolvimento de processos incessantes de reuniões, debates, estudos e ações organizativas por parte dos trabalhadores, na busca do surgimento de normas que os protegessem dos abusos sofridos, seja com extensas jornadas de trabalho, seja pelo salário irrisório praticado na época. As fontes materiais não geram as normas jurídicas diretamente, mas exercem grande influência no seu desenvolvimento. Por seu turno, as fontes formais que se constituem efetivamente nas normas trabalhistas podem ser divididas em fontes de direito interno e de direito internacional. As fontes formais de direito interno podem ser estatais e não estatais. As estatais são aquelas produzidas pelo Estado, por meio dos seus três poderes: legislativo, executivo e judiciário. As não estatais são aquelas criadas pelos particulares, empregados e empregadores, por meio de seus sindicatos ou não. Notem que o poder de constituir suas próprias normas é característica do direito do trabalho. O poder legislativo contribui com a Constituição Federal e as leis relativas à matéria trabalhista. A Constituição Federal de 5 de outubro de 1988 encerra dezenas de princípios fundamentais do direito do trabalho, em especial no artigo 7º, que traz normas de direito individual do trabalho, que regula as relações individuais entre empregado e empregador, as quais estão expressas nos termos do contrato de trabalho entre ambos, sua validade e conformidade normativa. Notem que o direito individual tem aplicação a um indivíduo considerado singularmente. Nos artigos 8º ao 11, a Constituição trata do direito coletivo do trabalho, que, por sua vez, trata das relações de trabalho de empregados de uma categoria com seus empregadores, da representação de cada uma das partes e da organização sindical, inclusive os conflitos coletivos de trabalho e suas formas de solução, como as convenções coletivas, acordos coletivos, além de regular o Instituto da Greve. Diferentemente do direito individual, o direito coletivo não considera o empregado de modo particular, mas sim em grupo, e os direitos em abstrato, de modo que eventual norma de direito coletivo será aplicada a toda uma categoria de empregados ou de empregadores que dela fizerem parte. Talvez agora seja interessante para o nosso estudo lembrar que o direito coletivo rege as relações coletivas de trabalho existentes entre os empregados e os empregadores de uma determinada categoria. Por exemplo, a categoria dos bancários, dos metalúrgicos, etc. Vê-se, portanto, ser importante saber que categoria é a associação de empregadores e empregados que exercem a mesma atividade econômica ou profissões similares ou conexas, nos termos do artigo 511 da CLT. Quando se trata de grupo de empregadores, teremos a categoria econômica constituída por aqueles que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas, no mesmo segmento da economia, nos termos do parágrafo 1º do referido artigo 511. Por exemplo, os empregadores ou as empresas que empreendam atividades na indústria metalúrgica compõem a categoria econômica das indústrias metalúrgicas. Quando se tratar de empregados, teremos a categoria profissional e ainda a categoria profissional diferenciada. Nos termos do artigo 511, parágrafo 2º da CLT, categoria profissional é constituída pelos empregados ou trabalhadores que exercem suas profissões ou trabalhos na mesma atividade econômica. Então, os empregados de uma indústria metalúrgica, categoria econômica,
pertencerão à categoria profissional dos metalúrgicos. E categoria profissional diferenciada, por sua vez, é a que se forma dos empregados que exercem profissões ou funções por força de estatuto profissional especial, ou em consequência de condições de vida singulares, como previsto no parágrafo 3º do referido artigo 511 consolidado. Por exemplo, motoristas, secretários, médicos e advogados. Todos têm leis próprias que regulam as suas respectivas atividades. Então, o grupo de empregadores ou de empregados não é chamado de classe, mas sim de categoria econômica ou profissional, ou ainda de categoria diferenciada, conforme o caso. Acrescente-se ainda que para cada categoria econômica deve existir a correspondente categoria profissional, e que a categoria econômica é a que determina a categoria profissional, sendo que ambas serão representadas pelos seus sindicatos. Explicando melhor, se o empregado é auxiliar administrativo de um comércio, será comerciário. E enquanto estiver nesta situação, será representado pelo seu sindicato, ou seja, pelo sindicato de sua categoria profissional. Por exemplo, Sindicato dos Empregados no Comércio. Se por qualquer razão ou motivo for trabalhar em um hospital, passará a integrar a categoria dos empregados em hospitais, casas de saúde, casas de repouso, etc., representada pelo seu respectivo sindicato. O direito coletivo do trabalho cuida das relações existentes entre as categorias econômicas e profissionais envolvidas. Além do direito individual e coletivo, a Constituição Federal traz, nos artigos 111 ao 116, normas de direito processual do trabalho, que, como se sabe, é o conjunto de normas instrumentais pelo qual se aplicam as normas de direito material, seja individual, seja coletivo. Por exemplo, o empregado que pretende receber os salários terá que mover uma ação judicial, denominada de reclamação trabalhista. Como esta deverá ser feita? Qual a sua forma? Quais os requisitos para que o juiz possa recebê-la? E qual o prazo para a apresentação da defesa? Todas essas perguntas serão respondidas pelo direito processual do trabalho. Por último, há no artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT, algumas normas quanto à multa do FGTS pela dispensa sem justa causa do empregado, a garantia de emprego do membro eleito para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, e da empregada gestante, e ainda o auxílio paternidade, entre outros. Resumindo, a Constituição Federal tem normas de direito individual, artigo 7º, direito coletivo, artigos 8º ao 11º, direito processual do trabalho, artigos 111 ao 116, além do artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT. É de suma importância conhecer esses dispositivos constitucionais, os quais são invariavelmente exigidos nos exames da Ordem dos Advogados do Brasil. Outra fonte formal de direito interno de produção estatal é a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Não é um código, mas a reunião organizada e sistemática de diversas leis pré-existentes relativas ao trabalho e que entrou em vigor em 1º de maio de 1943, o Dia do Trabalho. Até hoje, é o principal diploma legal, não obstante as inúmeras alterações nas relações de trabalho, o que a torna objeto de inúmeras críticas. A CLT traz, em seus 922 artigos,
matéria relativa ao direito individual, ao direito coletivo, ao direito processual e ao direito administrativo do trabalho. Este que trata das relações do Estado, entenda-se fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, com os empregadores e empregados. Diante da velocidade das transformações do mercado de trabalho, há necessidade de novas leis que possam regular as novas situações, surgindo daí as leis esparsas. Por exemplo, a Lei do Descanso Semanal Remunerado, DSR, Lei número 605 de 49. Do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, Lei número 5.107 de 66, com as modificações introduzidas pela Lei número 8.036 de 90. A Lei do Trabalho Doméstico, de número 5.859 de 72. A do Trabalho Temporário, Lei número 6.019 de 74, dentre outras. Por seu turno, o Poder Executivo cria decretos, medidas provisórias e portarias ministeriais, especialmente do Ministério do Trabalho e Emprego, que também são meios de normatizar sobre relações de trabalho. Já o Poder Judiciário prolata sentenças normativas, que são decisões dos tribunais regionais ou do Tribunal Regional do Trabalho, proferidas em dissídios coletivos decorrentes do exercício do poder normativo conferido à Justiça do Trabalho, artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal. Com efeito, o poder normativo é peculiar à Justiça do Trabalho, especificamente aos juízes dos tribunais que julgam dissídios coletivos, que, se utilizando dele, podem criar normas e condições para a solução de conflitos coletivos. Aqui, vale lembrar que existem dois tipos de dissídios no direito processual do trabalho: o dissídio individual e o dissídio coletivo. O dissídio individual, que ocorre entre empregado singularmente considerado e empregador, pode ser feito por meio de reclamação trabalhista, aliás, o dissídio mais comum na Justiça do Trabalho. E o que faz o juiz? Analisa os fatos em consonância com o direito pré-existente a eles aplicado, assim como as provas apresentadas, e profere uma sentença. E o dissídio coletivo, que pode ocorrer entre o sindicato representante da categoria do empregado e empregador, empregadores ou ainda o sindicato representante dos empregadores, categoria econômica, como vimos. O dissídio coletivo pode ser de natureza econômica ou de interesse, e de natureza jurídica ou de interpretação. No primeiro, isto é, dissídio de natureza econômica ou de interesse, as partes discutem a criação, a manutenção, a ampliação ou a extinção de melhores condições de trabalho. No segundo, as partes pretendem que o Tribunal do Trabalho dê a correta interpretação para determinada norma. Entre os dois, o dissídio mais comum é o de natureza econômica, e o Tribunal do Trabalho, ao apreciar o pedido e a defesa, assim como as provas, proferirá uma sentença normativa, criando, mantendo, ampliando ou extinguindo condições de trabalho. Assim, a sentença normativa estabelece normas e condições a serem aplicadas no âmbito das partes envolvidas, com força de lei. A jurisprudência, não obstante a opinião contrária de alguns autores, também é fonte de direito, emanada do Poder Judiciário, representada pelo conjunto de decisões reiteradas sobre a mesma questão e que serve de diretriz para a solução de casos futuros e iguais. A jurisprudência é uma das fontes mais importantes de manifestação do direito do trabalho, que se expressa por meio dos inúmeros enunciados do TST e súmula dos demais tribunais superiores. E é inegável a vantagem que a jurisprudência tem sobre as demais fontes de direito do trabalho, ao menos no que tange as estatais,
pois os tribunais podem oferecer soluções às aspirações sociais com inigualável velocidade. A opinião dos autores contrários à inserção da jurisprudência como fonte de direito do trabalho está fulcrada no fato de não se constituir em norma obrigatória, pois não vincula a decisão judicial de modo coercitivo, antes indicando um entendimento predominante em determinado momento. Pois o magistrado tem livre convencimento para julgar a questão que lhe é proposta. Em síntese, as fontes formais de direito interno de produção estatal são a Constituição Federal, a consolidação das leis do trabalho, as leis esparsas, os decretos, medidas provisórias e portarias ministeriais, as sentenças normativas e a jurisprudência. As fontes formais de direito interno de produção não estatal são representadas pelas convenções e acordos coletivos, também peculiares ao direito do trabalho e que se originam diretamente das próprias partes envolvidas, sem a interferência do poder estatal e que representam modos de solução de conflitos entre empregado e empregador, representados ou não pelos seus respectivos sindicatos. Tais instrumentos têm natureza normativa e se diferenciam pelas partes e pelo âmbito de aplicação das cláusulas instituídas. Sua livre vontade expressada na forma contratual, desde que não conflitando com as leis, é fonte autêntica, fundamental ou primária, segundo alguns autores. As normas produzidas pelas convenções e acordos são imperativas e atingem aos grupos de trabalhadores e às empresas de dada categoria econômico-profissional, com força de lei, segundo o artigo 611 e parágrafos da CLT. Pela importância e pela frequência com que o tema é exigido nos exames da ordem, devemos frisar que, sempre que você se deparar com a expressão coletivo, deve se lembrar da participação obrigatória do Sindicato dos Empregados. Por quê? Por lei, o sindicato da categoria profissional ou dos empregados é o seu representante obrigatório, de modo que qualquer ato ou norma coletiva deve contar com a participação do Sindicato dos Empregados, o que já não ocorre com as empresas, que muitas vezes podem prescindir da participação de seu próprio sindicato. Assim, numa negociação coletiva deverá estar presente sempre o Sindicato dos Empregados. O acordo coletivo se estabelece entre o Sindicato dos Empregados, olha ele aí, e as empresas, ou mesmo uma única empresa. Ou a convenção coletiva, que é o acordo firmado entre sindicatos dos empregados e o sindicato dos empregadores. Notem, o acordo coletivo se dá entre o sindicato dos empregados, sempre presente, e uma empresa ou mais empresas. E o acordo coletivo se dá com o sindicato dos empregados, de novo, olha ele aí, e o sindicato dos empregadores. Os regulamentos internos das empresas também são fontes não estatais de direito do trabalho, por estabelecerem, de modo normativo, as condições em que o trabalho será executado, a conduta profissional e outros procedimentos, em geral, criados unilateralmente. Tais regulamentos integram as condições de trabalho, portanto, sofrem as mesmas restrições do que tange à possível alteração, isto é, estas só serão válidas se decorrentes do mútuo consentimento e, ainda assim, não causar prejuízos ao empregado, como consta do artigo 468 da CLT. Aí está um dos mais importantes princípios do direito do trabalho, o chamado princípio da inalterabilidade ou imodificabilidade. A interpretação do artigo está explicitada na súmula 51 do TST, que afirma, sobre os regulamentos internos,
que as cláusulas dos regulamentos, as quais sofreram alterações ou revogarem vantagens antes vigentes, só atingirão os trabalhadores admitidos depois da revogação ou alteração. Os chamados planos de cargos e salários das empresas constituem-se também em fonte de direito do trabalho, por fazerem parte integrante do contrato de trabalho, como se fossem componentes dos regulamentos internos. O laudo arbitral, que é a decisão de terceiro, indicado pelas partes, com força normativa, também é fonte formal de direito interno de produção não estatal. Os conflitos coletivos podem ser solucionados por laudo arbitral, hipótese que exige compromisso estipulado previamente entre as partes. Os usos e costumes são também fontes do direito do trabalho, mas de âmbito restrito, constituídos por procedimentos comuns em determinado grupo, empresa ou local, ganham a condição de normas pela repetição continuada e pela submissão espontânea com que seus agentes os aceitam. Algumas normas legais atuais são frutos de usos e costumes longamente praticados, como a gratificação natalina, por exemplo, que por muito tempo foi praticada pela maioria das empresas como um ato voluntário, incorporando-se aos costumes, tornando-se, por fim, uma norma obrigatória. Aliás, os usos e costumes trazem intrinsecamente a habitualidade como elemento característico. Resumindo, as fontes de direito interno de produção não estatal são as seguintes: as convenções coletivas, os acordos coletivos, os regulamentos internos das empresas, o laudo arbitral e os usos e costumes. Finalmente, temos as fontes formais de direito externo ou internacional, representados pelas convenções e tratados internacionais. As convenções internacionais, a rigor, não são fontes diretas nem coercitivas, mas sua natureza exortativa, com caráter de sugestão ou recomendação, tem levado as autoridades e os legisladores dos países a acatarem suas propostas, tornando-se normas obrigatórias, desde que tenham seu regular ingresso no ordenamento jurídico pátrio, o que se dá após a ratificação da norma pelo Congresso Nacional. O principal destaque são as convenções internacionais da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, com sede em Genebra, na Suíça, e criada pelo Tratado de Versalhes em 1919. Durante esses anos, seu trabalho de formar uma consciência mundial quanto aos direitos dos trabalhadores tem sido muito eficaz, motivo pelo qual é reconhecida como fonte inspiradora e promotora do direito do trabalho, embora não interfira na soberania dos países membros. As suas convenções, não obstante o país membro tê-las firmado, têm a sua validade dependente da ratificação pelo Congresso Nacional para integrarem o ordenamento jurídico nacional, inclusive com força coercitiva. O Tratado Internacional é o acordo realizado entre dois ou mais Estados soberanos. Por exemplo, o Brasil firmou com o Paraguai um tratado para explorar o potencial energético do Rio Paraná. Para tanto, construíram a Itaipu Binacional, onde até hoje brasileiros e paraguaios são empregados e têm estatuto próprio a respeito do direito do trabalho. E não poderia ser diferente, pois a legislação brasileira não é igual à paraguaia. E se não fossem unificados os direitos por meio de um tratado binacional, empregados exercendo a mesma função no mesmo local, entretanto de nacionalidades diferentes, teriam direitos trabalhistas diferentes. E não poderia ser diferente, pois a legislação brasileira não é igual à paraguaia. E se não fossem unificados os direitos por meio de um tratado binacional, empregados exercendo a mesma função, entretanto de nacionalidades diferentes, teriam direitos trabalhistas diferentes.
Nesse caso, não se aplica aos empregados da Itaipu nem a legislação brasileira, nem a legislação paraguaia, mas as normas previstas no Tratado Binacional. A doutrina não é considerada fonte formal de direito, mas é inegável a sua contribuição como nascedouro dos argumentos que darão suporte à criação das fontes até aqui vistas. A doutrina é o estudo do direito pelo método científico. Procura estabelecer os princípios teóricos contidos nas normas jurídicas e nas regras para o seu uso. Tal estudo não cria nem impõe deveres e obrigações, apenas os interpreta. Por tal motivo, muitos não a consideram como uma fonte de direito do trabalho. Outros há que lhe reconhecem um valor prático, na verificação da eficácia das normas em relação aos princípios que as motivaram. Assim, a doutrina não seria propriamente uma fonte, mas um instrumento de aferição da validade das normas. O contrato individual de trabalho também não é fonte formal do direito do trabalho, pois lhe falta o caráter normativo, porquanto estabelece condições de trabalho no âmbito individual destas relações. As cláusulas dos contratos individuais de trabalho estabelecem deveres e direitos de empregado e empregador. Outro tópico de fundamental importância para a compreensão e aplicação das normas de direito do trabalho é a hierarquia das fontes que acabamos de ver. Como se sabe, a hierarquia significa ordem ou graduação. Quando nos referimos à hierarquia das fontes de direito, queremos discorrer sobre a ordem de importância que existe entre essas fontes. Assim, as fontes de direito do trabalho, como as dos outros ramos do direito, apresentam uma característica de grande relevância. Algumas fontes possuem prevalência sobre outras, formando uma hierarquia de preferência. A escolha da fonte de direito do trabalho, em cada situação fática, deve ser feita pela prevalência mais alta disponível, para evitar a possibilidade de conflito entre as fontes diferentes. O critério geral determina que uma fonte é superior à outra quando o fundamento da segunda está contido na primeira. Todavia, no direito do trabalho, resolve-se eventual conflito de normas, como regra geral, com a aplicação do princípio da norma mais favorável ao empregado, não importando se o conflito se dê, por exemplo, entre a Constituição Federal e o contrato de trabalho. Pode-se afirmar, portanto, que no direito do trabalho não há uma hierarquia estática, mas sim uma dinâmica, pois a norma que será aplicada como regra geral, como já dissemos, é a que for mais favorável ao empregado, no caso de conflito de normas. Isto é, quando duas ou mais normas possam ser aplicadas à mesma situação. Por exemplo, a CLT prevê que o adicional noturno para os empregados urbanos é de 20%. E a convenção coletiva da categoria prevê o pagamento de adicional na razão de 40%. Esta será a norma mais aplicável, não importando que, na hierarquia das normas, a CLT seja superior à convenção coletiva, portanto, vale lembrar que o direito do trabalho possui uma hierarquia de fontes dinâmica e é plurinormativo, em contraposição a outros ramos, cuja hierarquia de fontes de direito tendem a ser estáticas e rígidas.